Amém. Então, para aqueles que não sabem, nós estamos a falar, ou para aqueles que têm estado mais distraídos, nós temos estado a falar este mês só sobre serviço na igreja. O que é servir, a nossa identidade como servos, de onde é que vem esta ideia de servir e porque é que temos que servir e como é que temos que servir. Hoje eu gostava de falar um pouco sobre servir a igreja, não servir na igreja. A minha exortação hoje não tem a ver se vocês estão em algum grupo de trabalho. E alguns de vocês vão dizer, ufa, não vou ser pressionado outra vez a entrar numa escala. Não vai ser sobre isso. A escala que eu vos vou pressionar é outra, mas vai haver pressão, sim, pressão das Escrituras, sobre como é que nós vemos o serviço, mas para a igreja. E para a igreja não é para a estrutura, não é para o culto acontecer, não é nós termos alguém na logística, no som, ali no live streaming, servir no bar, servir na limpeza. Há uma série de pessoas que trabalham e que trabalharam durante a semana para que hoje nós pudéssemos estar sentados a assistir, a usufruir e a desfrutar de uma celebração. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar acerca de como é que Deus, que expectativa é que Deus tem acerca de cada um dos seus membros, porque se tu não aceitaste o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, Deus não tem expectativa ainda disso. A expectativa que Deus tem sobre a tua vida é que tu um dia tenhas um encontro real com Ele. E que tu percebas que tu és um pecador e que só através de Jesus tu podes te reencontrar novamente com Deus. Eu digo reencontrar porque nós tivemos esse encontro lá no jardim. Nós encontramos Deus aí. E de repente nós quebramos isso. A humanidade quebrou isso. Só que Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos novamente restabelecer esta ligação com Deus. Então Ele pagou o preço do pecado, do nosso pecado. E se tu hoje ainda não tomaste essa decisão, então esta pregação não é bem para ti. A pregação que tu precisas de ouvir é outra. É que tu precisas te arrepender, como nós lemos há pouco. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ver em Jesus o único caminho para o Pai. Amém, igreja? Mas todos aqueles que já tomaram esta decisão, aí há expectativas. Abre-se um novo mundo. E Deus tem expectativas acerca da tua vida, acerca do serviço. Então vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 4, e vamos ler os versículos 8 a 10. E as Escrituras estão repletas de exemplos de como a igreja se deve comportar ao nível de serviço, está bem? De forma prática, mas de uma forma não de servir na igreja, mas de servir a própria igreja. E a igreja, como nós. Esta definição de igreja que eu quero que nós hoje tenhamos aqui a pairar na nossa cabeça é quando eu digo servir a igreja, é como é que nós nos podemos servir uns aos outros. Esqueçam a casa, esqueçam tudo o que é acessório, concentrem-se em Deus, concentrem-se em nós como igreja, como nós somos o seu corpo. Nós somos, como nós costumamos cantar e dizer, e as Escrituras também mencionam, nós somos a noiva, existe alguma... nós representamos alguma coisa para Cristo, além de tudo isto que nós temos à nossa volta, que nós construímos com as nossas mãos. Deus tem outras expectativas acerca do seu povo, acerca da sua igreja. Assim como tinha como o povo lá no deserto. Ele tinha expectativas. Quando tira o povo debaixo do jugo dos egípcios, Deus tinha uma expectativa para o povo. É que o povo se ligasse a ele mesmo, como Deus. E que passasse a cultuar Ele como Deus, que passasse a confiar. Então Deus, quando nós o conhecemos como Senhor e Salvador, nós gostamos da versão do Salvador, porque o Salvador nos salva de alguma coisa, mas às vezes não gostamos da parte do Senhor. Então o nosso Senhor tem expectativas para nós acerca de como nós devemos servir a igreja. Então em 1 Pedro 4, 10 é um chamado pastoral para uma vida de comunidade, de igreja, marcada por um amor sacrificial. O que isto quer dizer? Que é uma exortação para que a igreja viva este servir uns aos outros, não de uma forma simples, não de uma forma que não dói, não de uma forma que não traz sacrifícios. Isso não é a expectativa que Deus tem para cada um de nós. É que quando nós nos servimos uns aos outros, alguma coisa nós vamos ter que dar.
do nosso tempo, da nossa agenda, do nosso coração, da nossa atenção. Então é isto que é chamado um amor sacrificial. Tu não precisas de morrer na cruz pelo teu irmão, mas tu vais ter que sacrificar algumas coisas em ti e à tua volta para poderes servir a igreja, servir os teus irmãos de uma forma que conduza à expectativa que Deus tem. Não é a expectativa que o pastor Ricardo tem, nem é a expectativa que nós podemos ter uns dos outros. É a expectativa de que Deus tem acerca da tua vida, é que tu sofras para servir o teu irmão. É essa a expectativa que Deus tem. Em 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, há outras coisas que estão a ser faladas, mas depois há um acima de tudo isto. Tende amor intenso uns pelos com os outros. Tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor, este amor, se for intenso, se for verdadeiro, se for genuíno, se for intenso e intencional e sacrificial, nós vamos cobrir uma multidão de pecados da outra pessoa. Ou seja, se nós amarmos tanto o nosso irmão e que se o servirmos nesta perspectiva, nós vamos sacrificar às vezes algumas coisas em nós e nós vamos perdoar o irmão. E é este amor que cobre os pecados do irmão. É este amor que nós temos, que nós dizemos assim: eu vou perdoar, eu vou assumir o dano, eu vou perdoar, eu vou escolher amar, eu vou escolher servir melhor o meu irmão. E às vezes nós não fazemos isso. Nós temos tendência a fincar os pés, as unhas, em sítios para nós não sairmos dali. E nós não conseguimos chegar ao nosso irmão porque nós estamos agarrados àquelas coisas. É como se nós estivéssemos agarrados a todas essas convicções que temos e não perdoamos, não ajudamos, não cedemos. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter um amor intenso uns pelos outros. Não pode ser um amorzinho, não pode ser uma paixãozinha. Não, tem que ser um amor intenso. Nós temos que amar a igreja. E às vezes, para amar a igreja, nós temos que combater a nós mesmos. Temos que, como é que é aquela coisa que negar-nos a nós mesmos? Negar as nossas vontades. Negar, nós temos razão. Nós temos razão e eu vou lutar porque eu tenho razão. Às vezes Deus está-te a pedir: olha, deixa dessas parvoíces. Vai ter que a pessoa diz: olha, eu perdoo-te, vamos seguir juntos, anda cá jantar a casa, vamos conversar. Deus não quer tantas vezes que tu tenhas razão. Ele quer que tu ames intensamente. E quer que o teu amor cubra o pecado do teu irmão. A parvoíce do teu irmão, sim. A desobediência do teu irmão, sim. A palavra torta do teu irmão, sim. A injustiça do teu irmão, sim. Tudo isso. É este amor. Isto é servir a igreja. Deus espera que nós servimos uns aos outros como nisto. Em que nós nos amemos de forma intensa. Sede mutuamente. Sejam mutuamente. Isto não é uma coisa que só está reservada ao pastor da igreja. Isto é para a igreja. Sede mutuamente entre vocês. O quê? Hospitaleiros. Recebam-se uns aos outros. Mas eu só tenho intimidade com algumas pessoas. Então volta ao primeiro versículo. Lê outra vez o primeiro versículo. Ama intensamente. E sacrifica-te. Mesmo com os irmãos tu não tens tanta intimidade. Faz isso. Porque é a expectativa que Deus tem. É que tu ames de forma intensa a igreja. Não é alguns irmãos da igreja. Não é que nós temos que ter intimidade com todos. Não é que nós que temos que nos dar com toda a gente. Mas tem que existir alguma coisa em nós que nós amamos tanto a igreja, isto que nós representamos localmente, que nós vamos e avançamos e saímos de fora das nossas áreas de conforto. Há pessoas que nós nem sequer temos conversa para aquelas pessoas. Não sabe o que é que há de conversar. Nós nunca tivemos uma conversa. Então eu vou convidar essa pessoa à minha casa. Sai da tua zona de conforto. Oferece um café. Pergunta. Olha, um truque quando eu não estou confortável. Eu faço perguntas à pessoa. Eu não sei o que é que eu ia dizer. Eu pergunto. Então conta-me um bocadinho da tua história. E a pessoa começa a falar. Quando a pessoa começa a falar, nós vamos nos identificando com coisas. Olha, eu vivi isso também. Então a bola passa para o meu campo. Ou seja, eu vivi isso. No meu caso, foi isto que aconteceu. E depois conta lá a história. Ouçam, isto é... Nós temos relacionamento uns com os outros. Mas para isso nós precisamos sair de zonas de conforto que nós temos hoje e precisamos amar de forma intensa. Não vamos conseguir fazer isso de forma eficaz sempre, ou a maior parte das vezes. Mas reparem, isto é uma expectativa que Pedro estava a partilhar acerca daquilo que era esperado no momento onde a igreja estava a viver grandes dificuldades. Ele estava a dizer assim: olha, em vez de vocês se fecharem nos vossos problemas, sejam uns para os outros. Amem-se intensamente.
façam coisas de forma mútua, uns para os outros. Sejam mutuamente hospitaleiros. E depois, eu adoro este versículo, porque ele diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros, mas sem murmuração. Que é, não se usem desses momentos para murmurar, para falar mal, para... Às vezes a gente murmura da nossa própria vida. Em todos esses momentos, para murmurar da nossa própria vida. Eu falei com alguém, acho que foi ontem, que vinha a falar com alguém, e a pessoa estava-me a contar a vida e tal, não sei o quê. Ela sabe quem é que é. Estava-me a contar a vida. E eu disse a essa pessoa, olha, tu tens que ser grato. Tu estás a... Eu não disse isto, mas o que eu senti é que a pessoa estava a murmurar da própria vida e a pessoa tinha coisas muito boas nessa vida. E eu disse assim, olha, porquê que não olhas para as coisas boas que tu tens, que eu até disse que a maior parte da população portuguesa não tem. Tu estás a murmurar por uma coisa que a maior parte da população portuguesa não tem. Então nós às vezes usamos deste tempo para estar uns com os outros, para murmurarmos a nossa vida. Que tal nós usarmos destes tempos para falarmos das coisas boas que temos na nossa vida? Claro que podemos ajudar, que podemos falar das dificuldades que temos, podemos pedir oração, podemos dizer isso. Mas às vezes nós ou murmuramos da vida que temos, ou então nós quase como temos um catálogo. Alguém vai à nossa casa e abrimos um catálogo e começamos, e todas as frases começam, eu isto, eu aquilo, eu tenho isto, eu já fiz isto, e vamos buscar as fotografias todas das férias maravilhosas que nós fizemos, mas que nós não contamos como é que as pagamos, nem o que é que nos custou. Não, nós mostramos, somos quase um catálogo de coisas boas. Mas não é isso que é expectado. Este amor intenso. Para isso não é preciso amar intensamente, basta só estar preparado. Amar intensamente é nós que sermos capazes de pedir oração por alguma coisa difícil que nós estamos a viver na nossa vida. Olha, vocês orem por nós, como casal, porque nós temos dificuldades nesta área. Isto é amar intensamente, é nós sermos mútuos uns para os outros, é pedirmos apoios, de caminharmos juntos. Sem murmuração, sem queixume, sem estar a falar de assuntos, e a definição de murmuração, para mim, sempre que isso acontece, para mim, o que o vosso pastor entende é que sempre que vocês falam de um assunto em que não é o objetivo resolverem esse assunto, contribuírem para resolver esse assunto. Vocês não estão a falar desse assunto para dizer assim, olha, eu vou falar, Daniel, vou-te falar deste assunto que a Bela está a viver, eu vou falar contigo, eu vou expor a Bela, mas é para a gente ajudá-la, porque eu sei que tu podes ajudá-la, eu sei que tu podes contribuir. Se isso for assim, isso não é murmuração, isso é cooperação. Mas se eu falar, sabes o que é que está acontecendo na vida dela? Coitadinha, pá, está a passar isto, o que é que vai sair daí? Nada, não vai sair nada. Se eu digo, olha, vamos juntar para a oração, vamos todos os dias orar a esta hora juntos sobre isso, não é murmuração. Então tenham cuidado quando vocês falam, especialmente quando vocês estão juntos como igreja e começam a falar e a picar, não é? Tem aquela pessoa. Não, se vocês falam sem motivo de contribuir, é murmuração. Deus odeia isso. Nós só estamos a falar da vida das pessoas e não queremos ajudar, não queremos servir uns aos outros. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros. Servi uns aos outros. A bola anda para lá e a bola anda para cá. É um ping-pong de serviço que nós temos que fazer uns com os outros. Não sempre com os mesmos. Às vezes jogamos com uns, às vezes jogamos com outros. Mas tem que haver no nosso coração uma disponibilidade de nós jogarmos este jogo uns com os outros. De estarmos atentos. Como eu muitas vezes digo, Jesus tem muito esta expressão de que Ele para e Ele contempla, Ele olha e Ele diz que consegue ver alguma coisa. Ele olha com os olhos com compaixão. Ou seja, as lentes que estão no olhar de Jesus, as lentes têm nome, chama-se compaixão, chama-se amor. Jesus vê as pessoas, vê o que é que elas estão a passar, o que é que elas estão a sentir, do que é que elas precisam. E há uma expressão que ele diz que ele olha, ele vê com um olhar com compaixão, aquilo mexe com ele, e ele diz que elas são como ovelhas sem pastor, eu preciso de fazer alguma coisa sobre isso. E é este olhar que nós precisamos ter uns pelos outros. Nós temos um olhar não de crítica, não de querer à distância resolver o problema das pessoas, mas nós precisamos sentir a compaixão e servir-nos daquilo que nós vemos com um olhar de compaixão, com uma lente de amor, não com uma lente de pena, não com uma lente de julgamento. Sim, nós podemos julgar, mas o que é que vem a seguir ao julgamento? O que é que nós fazemos? Será que nós ajudamos a pessoa ou só julgamos? Eu quando julgo a pessoa, eu tento ajudar a pessoa a que ela saia do lugar onde é que ele está. Digo, olha, tu estás errado. Muitos de vocês já ouviram eu vos dizer isso na cara. Assim, olha, aquilo que tu estás a dizer é errado, aquilo que tu estás a fazer é errado, mas
caminho é este. Isto é o que eu acho que tu deves de fazer. Isto é o que eu acho que tu deves fazer para emendar. E às vezes nós usamos a lente de julgamento, mas não damos mais nada à pessoa. Nós só dizemos que a pessoa está errada, mas não damos um exemplo. Olha, sabes porque é que eu sei que tu estás errada? Porque eu errei também. E houve uma fase na minha vida que eu tive que corrigir isso. E o meu exemplo, o meu testemunho é este. E nós damos alguma coisa à pessoa. Nós servimos a pessoa. É como se nós estivéssemos a dar uma refeição quente. E ela está com fome, e ela está com frio, e ela está... Então vem aquela refeição, porque se és tu que estás a dar. Então não julguem só. Julguem, mas deem mais alguma coisa. Deem palavra. Deem Deus. Deem experiência. Deem testemunho de coisas como Deus trabalhou já na vossa vida. Servir uns aos outros. Mas a palavra continua. Cada um conforme o dom que recebeu. Então existe um erro muito grave que nós cometemos. É que nós tentamos servir o outro, o próximo, com um dom que nós não temos. Porque nós vemos alguém a fazer alguma coisa e nós achamos piada e talvez, se calhar, nós queremos ter a mesma piada que a outra pessoa ou o mesmo sucesso naquilo que a outra pessoa está a fazer. Só que esquecemos desta parte do versículo. Que é, nós não vamos fazer tudo o que toda a gente está a fazer. Não é tudo para todos. Deus dá dons consoante a sua mente, a sua vontade. Deus dá dons a todos. Aqueles que já cumpriram aquele primeiro propósito, que é conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Então Ele entrega coisas específicas. Imaginem que dons são ferramentas que Deus dá para que nós possamos servir a igreja. Então, basicamente, é como se como se este espaço fosse um espaço onde, que se tu passares aquela porta, tu passas a ser crente e salvo, não é? E assim que entras naquela porta, o Senhor Jesus está lá com uma pá e com uma vassoura. Diz assim, está aqui. Vai e serve a tua igreja. Vem outro irmão, o irmão entra, conhece o Senhor, aceita o Senhor como Salvador, ele entra pelaquela porta e o Senhor está lá, dá o quê? Está aqui um avental. Toma, vai e serve a tua igreja. Vem outro, está aqui um aspirador. Vai e serve a tua igreja. Está aqui outro, está aqui uma Bíblia, tens que estudar. Vem outro. Então todos nós aqui temos alguma coisa que o Senhor nos deu. Todos. Aqueles que já o conhecem, que já entraram por essa porta. E é com isso que Deus espera que tu sirvas. Qual é que é o erro que a igreja comete e que nós cometemos? Nós tentamos servir os outros com coisas que Deus não nos deu. Deus não nos deu, às vezes, palavras de autoridade. Deus não nos deu palavras sobre casamento. Deus não nos capacitou assim tanto para nós sermos uns sábios nos relacionamentos. Mas o que é que nós tentamos fazer? Nós tentamos resolver a vida das pessoas com dons que Deus não nos deu. Então o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos encontrar quem é que eu era antes e quem é que eu sou agora. Em Deus. Que diferenças é que há em mim? O que é que eu consigo fazer de diferente? Porque Deus está na minha vida. Eu falo de maneira diferente, eu tenho uma vontade para falar das Escrituras que não tinha de antes. Eu tenho um prazer imenso em dar-me aos outros, em servir os outros, e não me custa nada. O que antes custava-me, não mexia uma palha por ninguém. Agora sou capaz de estar aqui na igreja, servir as pessoas e buscar, dar boleias. O que é que Deus te acrescentou para tu poderes usar ao serviço desta igreja? Amém? Então, se há coisas que nós fazemos e nós não somos bons a fazer e nós temos constantemente problemas com aquilo que nós estamos a fazer, se calhar é boa ideia nós pararmos de fazer isso. Porque lá, Deus não nos deu instrumentos para nós fazermos isso. Nós gostamos da ideia e não tem mal. Não tem mal nós gostarmos de ajudar os outros e nós acharmos que temos capacidades para ajudar os outros. Isso não está errado. Mas se tu tens provas que tu não és eficaz, não és eficiente e que Deus não coopera contigo, então nós às vezes podemos estar a fazer pior para a pessoa, para nós, estamos a ser frustrados e principalmente nós não estamos focados naquilo que Deus quer que nós façamos numa igreja. E às vezes as igrejas são disfuncionais por causa disso. Porque nós andamos a fazer coisas que não fomos chamados para fazer, que Deus não nos deu um dom. Também porque como nós estamos obcecados por algumas áreas, nós depois não procuramos o dom que Deus nos deu. Que às vezes é óbvio andar à nossa volta. Quantas pessoas já chegaram ao pé tipo, eu acho que tu és mesmo bom a fazer isso. Então alguém vem sussurrar ao teu ouvido, pá, eu olho para ti e vejo-te a fazer isso. Existem algumas pessoas aqui que eu estou sempre a sussurrar ao ouvido, tu és um evangelista. E a pessoa, sou lá agora um evangelista. E depois o que é que eu vejo a pessoa a fazer? A evangelizar. A trazer pessoas domingo após domingo. A chegar no trabalho a falar, tu és um evangelista. Foca-te nisso. Deixa as outras coisas. Investe nisso. Deus deu-te uma liberdade
e um à vontade para falar das Escrituras que outras pessoas não vão ter. Vão falar à sua medida. Mas tu tens uma porção extra. Foi quem que deu? Deus deu-te isso. Para usares quê? Na igreja, lá fora, no mundo, na sociedade. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como pessoas responsáveis desta maravilhosa graça que Deus nos deu, que é Ele quer cooperar connosco. Então Deus, Criador do Sol e da Terra, Criador da humanidade, Ele quer cooperar contigo. Ele vai-te dar uma porção desta graça para tu trabalhares na igreja dele à volta e para que a igreja possa ser funcional, possa ter frutos. Então, um pastor não pode estar preocupado se há um irmão aqui dentro da casa que é melhor a aconselhar casais do que eu sou. Eu não posso preocupar com isso. Porquê? Por causa destes versículos. Porque Deus pode dar uma coisa, pode dar uma capacidade, um dom àquela pessoa que não me deu a mim. Numa porção que não é a minha. Deus vai me dar a minha porção. Então eu não posso sentir ofendido se alguém que prega melhor do que eu, que ensina melhor do que eu tenho que estar concentrado no quê? Naquilo que Deus me pediu. E naquilo que eu sei que eu sou, que não era antes. E a minha família, está aqui alguns da minha família, sabem bem quem é que eu era. E sabem na pessoa que Deus me tornou. Então eu tenho que me focar nisso. Se eu me desfocar nisso, os meus frutos vão ser mínimos. Se eu me desfocar a tentar fazer tudo, a ser tudo, a palavra não é tudo para todos. Deus tem uma porção específica para ti. Pode ser um dom, 2 dons, pode ser um mega, pode ter mega dons, pode ser daqueles que têm vários dons. Sabem, nos jogos, existem às vezes as personagens dos jogos que os miúdos jogam, às vezes as personagens em cima têm assim à volta assim da cabeça deles, as armas que eles podem usar, os escudos, as porções, essas coisas que os miúdos jogam, não é? E os crentes são assim, Deus olha para nós e nós, no topo da nossa mente, da nossa vida, Ele tem lá alguma coisa para ti. Nós só precisamos é descobrir o que é e usar. E não nos preocuparmos com outras áreas. Às vezes nós vemos áreas da igreja que estão fracas e nós vamos querer resolver essas áreas nós vamos querer resolver um entupimento ali na cozinha com um teclado do rato, ou com um rato, com um computador. Porquê? Porque a pessoa deu-lhe o dom de estar numa determinada área. A pessoa vai levar as ferramentas que ela tem, que Deus lhe deu. Vai tentar desentupir um ralo com um rato e com um teclado. E é isso que nós fazemos. Nós vemos necessidades na igreja e vamos tentar resolver com um dom que não serve para aquilo. E às vezes usamos coisas que nós aprendemos no mundo, que têm muito valor também. Mas às vezes nós não usamos aquilo que Deus tem para nós. Servirmos uns aos outros com aquilo que Deus nos deu. Então é tão maravilhoso. A graça dele é tão boa, é graça sobre graça, como vocês têm ali escrito em cima, que Ele deu-te alguma coisa para tu poderes ser diferente. Poderes ter impacto na vida, nas pessoas à tua volta, na igreja. Para a igreja poder crescer. E às vezes as igrejas não crescem, não é porque pode ser porque os pastores, que a liderança tem uma visão distorcida das Escrituras, há muita coisa não está a acontecer. Mas também é porque nós não fazemos aquilo que Deus nos pede para nós fazermos. Nós preocupamos a gastamos tempo em coisas que Deus não nos pediu para nós fazermos. Então, este capítulo 4 fala muito acerca disso, viver sobre a vontade de Deus. Nós rejeitarmos aquilo que éramos, os desejos antigos, as coisas antigas. E nós vivermos uma prudência, está lá no 4:7, de que o fim dos tempos está próximo. Então nós precisamos acelerar isto. Nós não podemos estar aqui num banho-maria a cozinhar alguma coisa, quando Deus está à espera que o teu dom seja manifesto na igreja. Então, amor intenso. Há pessoas que são hospitaleiras, é o dom delas. Não há hipótese nenhuma. A pessoa é hospitaleira, sabe receber, sabe criar um ambiente, sabe colocar as pessoas à vontade. As pessoas entram dentro da casa delas, sentem-se em casa, abrem o seu coração, expõem a sua vida, porque são hospitaleiras, é um dom. Então, amor intenso, hospitalidade verdadeira. Nós somos hospitaleiros uns para os outros. E nós servirmos com os dons espirituais.
Então nós precisamos, eu vou ler de novo, acima de tudo, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Lembra-se da história da árvore? Nós somos a árvore, nós produzimos frutos, nós entregamos os frutos para os outros comerem. Não é para a árvore comer. Nós somos, produzimos para alguém comer. E alguns de nós temos árvores cheias de fruto que ninguém está a comer, e a fruta apodrece, cai, e coisas que deviam de acontecer não acontecem. Há pessoas que precisam de comer o teu fruto e tu não estás lá para dar. E esse comboio passa. Vai vir outra oportunidade com outra pessoa, mas aquela pessoa já foi e não comeu. Tu não serviste. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros, como bons dispenseiros, como pessoas responsáveis da graça que Deus deu a cada um de nós. Deus chama a igreja a abrir o coração. Mas não é só isso. Deus chama a igreja a abrir a casa. Deus chama a igreja a abrir as mãos. A comunidade cristã, nós como crentes, tornamos-nos faróis uns dos outros quando nós recebemos, damos aos outros os dons que Deus nos deu. Quando de repente nós, uma igreja só tem um farol, que é o pastor, ou é a liderança, há algum problema, nós só vemos um farol a passar, é o pastor, é o líder, é o diácono, só vemos um farol. Não é, a ideia não é essa. A ideia é quando nós precisamos de alguma coisa, nós estamos fracos na fé, nós levantamos os nossos olhos e nós vemos faróis de pessoas que entregam coisas diferentes. Não é só o pastor, não é só a liderança. Vocês são responsáveis. Vocês esperam uns dos outros aquilo que muitas vezes vocês esperam só de um pastor, ou de uma pregação, ou de um momento tchan-tchan durante a pregação. Não, a pessoa está sentada ao teu lado. Só que ela não está bem a fazer isso. Então tu não vês, é um farol apagado, uma lâmpada apagada. Então, eu quero deixar 3 pontos-chave para nós hoje levarmos para casa, que nós já falámos sobre isso, mas só vamos parar agora aqui e estruturar um bocadinho isto aqui na nossa mente, que é, servir o outro começa com um amor intenso. Para nós servirmos o outro, nós temos que ter intensidade e intencionalidade. Não fiquem à espera de que vai acontecer. Quando acontecer a oportunidade, eu vou saber. Não façam isso. Se vocês sentem, se vocês veem que há alguma coisa que vos começa a mexer aqui nas entranhas, aqui de dentro, vocês sabem aquilo que eu estou a dizer, vocês reajam logo. E vocês vão perceber se isso tem a ver com o vosso dom ou não. Por exemplo, quando nós estamos em casa e de repente pensamos numa pessoa, numa situação qualquer que alguém está a viver, qual é que é a nossa reação? É só pensar ou nós oramos logo? Então nós precisamos ser intensos nisso. Por exemplo, se Deus te deu o dom da oração, Ele vai constantemente plantar coisas na tua mente para tu orares. Pumba, 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 porque Ele espera, é isso que Ele espera que tu faças. Tu és um ministro de oração. Só que às vezes as imagens das pessoas vêm à nossa mente, vocês vão perceber, nós murmuramos e deixamos passar. Não, para e ora logo. Houve alguém que me disse assim, olha, eu falei isso com uma pessoa, desde que tu disseste isto eu tenho feito isso. E eu oro muito mais do que orava antes. Porquê? Porque Deus está sempre a plantar coisas na minha cabeça. Não é para nós murmurarmos. Ele não está a pedir a nossa opinião. Ele não está a perguntar, olha, eu não consigo resolver isto, ajuda-me lá a resolver isso na tua mente. E eu vou crescer, limitada. Não, Ele está a dizer assim, coopera comigo, ora, importa-te, cuida, serve este irmão que tu estás a pensar. E nós em casa podemos servir o nosso irmão em oração, mas por isso precisamos ser intencionais e intensos, amar intensamente. Então sempre que alguém vem à vossa mente ou alguma situação, vocês param o que estão a fazer, desde que não estejam a conduzir, está bem? Importante. Nem fecham os olhos quando estão a conduzir, então podem orar com os olhos abertos e conduzir. Mas se vier, orem, diz, Senhor, ajuda, falem alto, ajuda esta pessoa, vem à minha mente, tu sabes o que é que... E começam a amar, a servir intensamente essa pessoa. E a pessoa provavelmente não sabe que nós somos assim, mas o Senhor sabe.
E nós sabemos lá em quantas outras pessoas Deus está a plantar isto na mente delas. A gente sabe lá que com a inspiração da oração é que o Senhor está a plantar na vida da igreja, que em vez de um, não somos só nós, mas somos 20 ou 30 que estão a orar pela mesma pessoa, e que Deus planta, e nós murmuramos ou nós ignoramos, julgamos e seguimos o nosso caminho. Então, servir começa com amar intensamente, importar-nos de forma intensa, não deixarmos estes pormenores passarem. Deus muitas vezes coloca à nossa frente oportunidades de serviço, mesmo coisas de mãos, onde é preciso que nós nos gastarmos, carregarmos coisas, magoar-nos, e nós deixamos passar. Amar intensamente. O amor intenso é o tipo de amor que insiste em manter uma espécie de unidade. Nós mantemos aquilo que está a acontecer. Nós criamos alguma coisa que passa a ser uma coisa nova na nossa vida e recorrente, continua a acontecer. Então, quando tu começas a amar intensamente numa determinada área, essa coisa vai continuar a acontecer. Quando nós ganhamos uma paixão, por exemplo, por ministério juvenil, nós começamos a galopar, começamos a fazer cada vez mais coisas nessa área. Se nós ganhamos uma paixão ou um dom específico que Deus quer nos usar na área da palavra, nós passamos a amar mais a palavra, começamos a ler mais, começamos a comprar mais livros, começamos a, enfim, a ser mais intensos. Mesmo quando nós temos falhas, imperfeições e coisas na nossa vida que não estão certas. Então uma comunidade uma igreja não pode ser servida sem amor. Isso é só coisas, é só fazer coisas. Nós precisamos amar de forma intensa. Tem que haver um propósito, aquilo tem que fazer sentido. Não é que tem que fazer sentido para nós, mas tem que haver uma lógica naquilo que a gente está a fazer. E as Escrituras dão-nos esse apoio de como nós devemos servir. Amar sem servir é uma teoria. Amar sem servir é nós sabermos a música da tabuada, mas não sabemos bem a tabuada. Nós sabemos o na, não é? E se nós aprendemos bem a música, nós sabemos o que é amar. Mas depois saber a tabuada, saber a tabuada do 7, é difícil. Amar é difícil. O amor não pode ser esta coisa que nós sempre sabemos, gostamos muito do conceito, mas depois nós não nos damos. Servir implica nós sermos hospitaleiros sem murmurar. A hospitalidade é abrir espaço. É nós darmos espaço à nossa volta. E sabem porque é que muitas igrejas não crescem também? Sabem porque é que muita gente sai das igrejas? É porque o pastor não dá espaço. Ou melhor, o pastor não tem espaço mais para dar. Então, como a pessoa não é atendida pelo pastor, a pessoa zanga-se com o pastor e vai-se embora, vai procurar uma igreja onde o pastor tenha mais tempo. Ouçam, eu sou a maior desilusão que vocês podem ter aqui, os membros desta casa. Sabem porquê? Porque eu sou um pastor bivocacional. O que é que isso quer dizer? Que eu trabalho desde as 9 da manhã, todos os dias, até às 7 da noite, quando não é mais, para o meu trabalho. Então, durante esse período, eu às vezes consigo ter tempo para respondermos mensagens, estar convosco. Percebem? Então, a minha vida para a igreja, claro que eu sou pastor a tempo inteiro, o meu coração é pastor a tempo inteiro. Mas eu tenho uma responsabilidade. Então, se a pessoa tiver uma expectativa de que eu tenho que ter sempre espaço na vida dela, na agenda dela, a pessoa vai sair frustrada. E sabem porque é que a pessoa sai frustrada? Porque há muitos de vocês que também não abrem espaço, não dão espaço. E às vezes a pessoa precisa de procurar alguém que está sentado ao seu lado. Beber um café, abrir, só que nós não damos espaço. Então a única opção que a pessoa tem é o pastor, que tem responsabilidades e que é chamado para pastorear e que Deus pede para que o pastor seja aquele que reúne o rebanho, que leva o rebanho numa determinada direção. Mas isso não é exclusivo. Nós podemos abrir a casa, podemos abrir a agenda, podemos abrir o nosso coração, podemos abrir as nossas mãos. E a igreja vai ser mais saudável. Então pensa em pessoas desta igreja, tu que estás-me a ouvir, que ouves esta voz, em que tu tens resistência para abrir a tua agenda, a tua casa, ao teu coração. Atenção, isso é errado. Há pessoas que nós, por tendência, achamos que não vamos muito com a cara da pessoa, ou que não gostamos. Pronto, enfim. Errado. Nós precisamos ter um coração aberto para isso, para ajudar. Não vamos ter momentos mais de
mais momentos de intimidade, mais momentos relacionais, isso é outra coisa. Mas nós estarmos disponíveis uns para os outros, para nós nos ouvirmos e escutarmos. E muitas das vezes eu não consigo atender a toda a gente. E gostava mesmo. Só que o Senhor ainda não me deu esse favor, essa graça de eu poder um dia deixar o meu trabalho e poder estar a tempo inteiro. Não, eu não sinto isso que Deus quer neste momento de mim. E aqueles que me conhecem e conhecem a minha história sabem o porquê. Sabem, eu há pouco tempo eu publiquei um vídeo no grupo da igreja, porque eu gosto mesmo de estar com vocês, eu gosto mesmo de conversar. Sabem, eu gosto tanto de ser convidado para ir jantar. E nós temos uma conversa onde não vou resolver nenhum problema. Há alguns memes na internet que é o pastor a dançar, quando o pastor recebe um telefonema, pastor, é só para jantar, não há problema nenhum, é só para jantar juntos. É verdade, eu gosto de receber esses convites onde não há nenhum assunto para tratar de trás. Só que eu não consigo, nós não conseguimos fazer isso, às vezes de forma tão eficiente. Então eu gravei um vídeo há pouco tempo que eu dizia, olha, quando vocês quando vocês precisarem mesmo de falar comigo, é uma questão mesmo urgente. Não é uma questão de vida ou de morte, mas é uma questão espiritualmente grave, difícil. Vocês sentem-se apertados, olham para o lado e não veem mais ninguém, não veem outro farol. Vocês digam, pastor, isto é mesmo grave. É a minha chave, o meu código para eu desbaratinar a minha vida toda, para eu dizer ao meu chefe, olha, eu vou ter que parar agora meia hora, uma hora, que eu preciso resolver um assunto muito importante para mim, e eu faço isso. Mas vocês têm que me ajudar como igreja. Vocês têm que dizer, pastor, é mesmo muito importante, é mesmo grave, eu preciso estar consigo. E eu faço o que tiver que fazer. Agora, se vocês disserem, pastor, eu gostava de estar com o pastor, eu vou na mesma, só que às vezes não é grave. E eu vou dizer que não a uma pessoa que precisa mesmo que fale comigo de forma grave. Vocês têm que me ajudar nisso, ok? Isto é só aqui um parênteses para quem é da casa, porque é importante esclarecer isso, ok? Não é que eu não esteja disponível, mas eu preciso de saber de antemão para eu poder dosear como é que eu sirvo melhor, como é que eu posso usar o dom que Deus me deu de uma forma boa para a igreja e não simplesmente só a ter um bom tempo com alguém quando eu tenho alguém sentado em casa que precisa mesmo de ajuda e que Deus está a contar comigo para que eu possa ir lá. Então vocês também precisam de me ajudar. Amém? Certo? Ok. Então, servir implica nós sermos estes hospitaleiros, ok? Nós recebermos pessoas na nossa vida e darmos esse espaço. E não entrarmos numa posição de bicos de pés, onde nós começamos a julgar a pessoa, a murmurar sobre a vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa precisa que tu ouças, que tu abras um pouco o espaço da tua vida, que tu lhe digas como é que tu tentaste, pelo menos, resolver uma situação semelhante. Então nós precisamos ser isto uns para os outros. Fomentar esta recepção com alegria, não por uma obrigação. Quando nós sentimos uma obrigação em fazer isso, significa que nós não percebemos ainda parte do Evangelho, que é nós, quando recebemos o Senhor Jesus e quando nós restabelecemos a nossa vida com Deus, a história deixa, eu digo isto muitas vezes entre nós, a história deixa de ser entre nós. Não tem mais a ver comigo, tem a ver com o próximo. Por isso é que Deus, agora que vocês sabem, são batizados, vão e falem e batizem outros. Tem a ver com o próximo. Então, se nós às vezes temos alguma tristeza, sentimos pressionados a abrir GCs, a estar em casa, a abrir portas, a criar oportunidades para nós estarmos juntos, se calhar é porque nós aí achamos que o Evangelho tem a ver só connosco, com os meus problemas, com a minha situação, com a minha vida. Não. Tem a ver com a vida do outro que está sentado ao teu lado. E nós precisamos. E por último, servir é usar os dons recebidos por Deus, recebidos de Deus. Diz cada um. Todos têm um dom. Cada um de vocês tem alguma coisa para dar nesta casa, onde quer que congreguem. Para servir, o dom não é dado para exibir. Ouçam com muito temor, o dom que Deus dá, não dá para nós nos sentirmos melhores, não dá para que nós nos sintamos mais importantes, não dá para que nós possamos ter mais destaque, ainda que ele exista, ainda que nós nos tornemos pessoas importantes na vida de outras pessoas, o propósito não é esse. Isso é uma consequência. O propósito é que o Senhor dá-nos os dons para nós os entregarmos. Deus dá-nos a árvore para plantarmos, para nós crescermos e darmos frutos para os outros comerem. Não é para nós dizermos no final do dia, ai que bela macieira que eu sou. Se uma laranjeira tão viçosa. As pessoas olham para mim e veem, uau, que árvore tão bonita. Não. Às vezes é só a árvore que só tem fruto bonito, mas ninguém come dele. E nós precisamos de uma vez por todas,
perceber as áreas que Deus está a mexer à nossa volta, que Deus quer abanar essa árvore para que tu possas entregar alguma coisa. Então Deus tem esta expectativa. Não uma expectativa que nós nos tornemos em pessoas que apenas viemos consumir, que apenas viemos receber, que apenas viemos tratar do nosso assunto. Eu tenho o meu drama a acontecer na minha vida, eu tenho a minha dor, eu tenho as minhas coisas, e eu vou à igreja, e Deus é o meu Senhor, e Deus é o meu Salvador, e isto de repente torna-se uma coisa quase como é um canal dedicado. Sabe, como nós temos agora nas aplicações, nós já temos um contacto para o médico, temos uma linha direta. Se nós precisamos de uma consulta, temos um médico, sabemos, marcamos. Não funciona assim. Não é isso que Deus quer. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos viver isto como comunidade. É que Ele espera que nós possamos ser todos usados. Não só uma pessoa usada. A imagem do corpo, que nas Escrituras é muito patente, muito latente, é que o corpo é o corpo humano, onde Cristo é a cabeça. Nós somos, é Ele que manda, é Ele que dirige, é Ele que tem o pensamento certo, é Ele que raciocina, é Ele que mentaliza aquilo que o corpo tem que fazer. A mão faz o que a cabeça manda. Se a mão não faz o que a cabeça manda, das duas uma. Ou a mão está doente, ou a mão está possuída por outra coisa qualquer. E nós, muitas vezes, nossas mãos fazem o que não devem. Não está a corresponder à cabeça. Então, Deus dá... Basta nós olharmos para o nosso corpo humano. E a Bíblia diz que até os órgãos parecem que são menos honrosos, que não estão tão visíveis. Não é? Quem é que olha lá para o dedo mindinho, aquela coisa ali enrugada, pressionada por sapatos, com aquela unha toda torta que nasce? É coisa tipo horrível que a gente tem no nosso corpo. Mas tentem lá viver sem um dedo mindinho ou aquele dedo grande. Tentem lá caminhar ou correr. Tentem lá viver sem um polegar ou sem... Não vai dar, a coisa não vai ser igual. E a gente sabe pessoas que têm incapacidades no seu corpo, as dificuldades que têm. Impressionante, sabe o que é? É nós percebermos quando quando um corpo tem uma incapacidade, quando há pessoas que não... Ouçam, quando há pessoas que não cumprem aquilo que Deus tem para elas, quando o corpo é privado de coisas que deviam de acontecer, Deus às vezes capacita outros numa medida fora da caixa. Vocês entendem que aquela pessoa é fantástica. Porquê? Porque alguém não está a fazer o trabalho e Deus cuida do seu corpo. Alguém vai ajudar, alguém vai a fazer. Então, vocês veem muitas vezes as pessoas que têm incapacidade visual, o que é que acontece com os outros sentidos? Desenvolvem. Tu podes ser o cego, tu podes ser o surdo, e alguém está a fazer uma coisa que é o teu trabalho, que Deus ainda assim coopera, porque Ele cuida da igreja, Ele não quer ver o corpo sofrer. Então o sentimento de hoje, de serviço, não é tanto o servir na igreja. Isso é importante, claro que sim que é importante, mas não é o essencial. O essencial é que nós possamos criar uma cultura onde nós nos servimos uns aos outros, onde nós percebemos quem éramos nós antes de conhecer Cristo e quem é que nós somos agora. Que capacidades, que dons, que coisas é que eu não tinha que eu agora sei fazer e sei fazer melhor até do que se sabia de antes. Uns de nós tornámos-nos melhores comunicadores. Uns de nós tornámos pessoas que oram muito mais, com uma intensidade que nunca pensaram em orar, que só pensam em orar, só pensam em estar em oração. Há pessoas assim. Sabem quem é que sustenta as igrejas nas reuniões de oração? São essas pessoas. Uma igreja de 100 pessoas, estão lá 10 pessoas a orar na reunião de oração. Quem é que colocou aquele desejo no coração delas? O Senhor. Dom de oração. Pessoas que não desistem da igreja. São pessoas que não desistem de nós. Estão lá a orar. E nós estamos em casa. Os outros 90 estão em casa. Mas Deus diz, não, estes vão orar. Estes vão ter um fervor fora da caixa. Fervor que vem de mim. Uma graça que vem de mim. E eles estão lá a orar. E há aqueles que pregam. E há aqueles que Deus
usa as mãos. São pessoas que servem, são os diáconos, servem como ninguém. Eu tenho pessoas, e estou mesmo a terminar, são 2 minutos que eu vos gastei a mais, está bem? Mas eu tenho pessoas à minha volta que eu sinto que as pessoas querem servir, são diáconos. A pessoa diz literalmente: pastor, como é que eu posso aliviar? Como é que eu posso ajudar para que a pessoa possa ter mais tempo para outras coisas? Isso é alguém que tem um coração de serviço. A pessoa não pergunta o que é que ele não pergunta que tipo de trabalho, ele não coloca condições. Ele diz-me só o que é preciso fazer. E nós temos alguns de vocês que são isso na minha vida. Vocês aliviam para eu ter mais tempo para fazer outras coisas. Porque se eu não tiver, eu como pastor, Deus chama-me a fazer essas coisas também. Então, que hoje seja um chamado de serviço, não para teu propósito, mas para o propósito do corpo da igreja. Que Deus possa falar ao teu coração e que Ele te possa usar nesta conspiração de amor que Ele tem pela sua igreja. Ele dá dons, Ele chama-nos para que nós possamos fazer a igreja crescer, para que nós nos possamos ajudar. E não é suportar uns aos outros, é ajudar uns aos outros nas nossas dificuldades. Chorar com os que... Alegrar-se com os que... Cooperação, isto é uma coisa mútua. E nós andamos a chorar sozinhos. Andamos a rir sozinhos, parecemos uns malucos sozinhos. Só nós é que sabemos como é que nos estamos a rir. E às vezes nós choramos e só nós é que sabemos porque é que estamos a chorar. Não cooperamos. Nós colocamos demasiadas condições na nossa vida para que Deus possa operar. Nós colocamos demasiados obstáculos. Obstáculos que são do mundo, obstáculos que são das nossas expectativas, obstáculos que são dos nossos quereres, das nossas ambições. E é tão simples de que tu só tens que obedecer àquilo que Deus te chamou para fazer. Só tão simples. Eu tenho as outras coisas todas que são importantes para mim, a minha carreira, a minha família, até o meu corpo. Há pessoas que não vão ao ginásio, não vão à igreja, ou não te cooperam porque precisam ir para o ginásio. É importante? Claro que é importante. A saúde é importante. Mas o que é que Deus pediu para tu fazeres? Vais colocar o teu dom de lado por causa de uma coisa que tu achas que é importante. Então o que tu achas que é importante é mais importante do que o que Deus acha que é importante. Que te deu um presente para tu usares. Não me parece. Parece que aquilo que Deus te deu para tu usar é mais importante. É mais importante para nós. É mais importante para o outro. Pode não ser mais importante para ti, mas é mais importante para o teu irmão. Então nós precisamos ser mais violentos connosco e mais sérios. Porque senão nós vamos nos transformar em Ananias e Safira. Nós vamos reter coisas que são de Deus. São dele mesmo, foi ele que nos deu. Foi ele que nos entregou na mão para nós usarmos. E nós não vamos dar. Vamos dar a sua parte. O que nós conseguimos, o que nós podemos. E algumas coisas não vão correr bem na nossa vida. Não é fatalidade, mas nós não vamos viver a igreja como era suposto. Nós não vamos alcançar como era suposto. Nós não vamos ver a nossa família, a nossa igreja, como era suposto. Então, que Deus nos ajude e que Deus traga alguma coisa aos nossos corações nesta manhã. É isso que eu oro. Podemos ficar de pé só para nós orarmos juntos. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir. Oh Deus, ajuda-nos, Deus, a entender, Senhor, o quão importante é e como Tu colocas tão claro esta expectativa que nós, seja em momentos bons, em momentos de alegria, seja em momentos de tristeza, em momentos de aperto, Deus, há uma expectativa que o nosso irmão, a pessoa que está ao nosso lado, foi munida, Senhor, tem as características e as ferramentas dadas por Ti, Senhor, para que nós possamos juntos passar por estes momentos, Senhor. Nós sabemos que no vale da sombra da morte, que Tu estás connosco, pois Tu estás connosco em todo o lugar. Tu não nos desamparas em qualquer situação e Tu colocas o nosso irmão, colocas parte do corpo ao nosso lado também, para que nós possamos viver as coisas boas, as coisas más, partilharmos momentos de alegria, de tristeza, Senhor, nós nos ajudarmos mutuamente, Senhor. Então, anula em nós, Senhor, qualquer espírito de arrogância, Deus. Qualquer espírito, Senhor, de zonas confortáveis, Deus. Anula em nós qualquer decisão, Senhor, que não tenha a ver
com o teu reino, Senhor. Qualquer decisão dito de uma outra forma, Senhor, que contraria aquilo que é o teu reino, Senhor, que contraria a tua expectativa, Senhor, que nós possamos reformular, trabalhar no nosso coração todas estas coisas esta manhã, Senhor, e como nós cantamos esta manhã, que se existir apenas uma só palavra, um só versículo, uma só observação que na nossa vida possa fazer toda a diferença, porque nós queremos que ela venha de Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Então Te agradecemos tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus, que Ele é muito bom. Deus é muito bom. Amém.